Caríssimos irmãos e irmãs, presentes na matriz, que nos acompanham por nossa rede social e pela Rádio São Francisco, que o Senhor vos dê a sua paz. A solenidade de hoje quer chamar a nossa atenção para renovarmos a aliança com o Deus de amor. Esta solenidade tem um toque especial da docilidade de um Deus que cuida, que ama e caminha com aqueles que são seus. Então isso não pode ficar esquecido na nossa memória. Todas as vezes que nós nos aproximamos da casa de Deus para rezar a Eucaristia, nós fazemos memória de tão grande mistério de amor. Mistério que assume a condição daqueles que ama e caminha com eles, que não abandona, mas que segue firme, confiante. E aí a cada uma das leituras vem nos mostrando os passos deste mistério. A primeira leitura nos fala da antiga aliança. O povo que ouvia e que ia atrás do Senhor, e um sacerdote oferecia um sacrifício em expiação do povo. Mas antes do sacrifício ser oferecido, era feito um acordo. Era apresentada as palavras da lei de Deus. E diante desta lei ouvida, o povo selava o seu compromisso. Isso quer lembrar a nós que ninguém ama aquilo que não conhece, ninguém se compromete também com aquilo que não sabe. Então a lei é apresentada ao povo. E como nós bem ouvimos, o povo disse sim, que seria obediente, que seguiria o Senhor e que estava disposto a fazer o que o Senhor quisesse. Então, escolhidos os jovens, começou o ritual do sacrifício. Moisés então separa um pouco de sangue, oferece aquele outro, e depois lembra mais uma vez aquilo que o povo deve fazer em favor da reparação dos pecados. E quando o povo mais uma vez disse sim, é aspergido o sangue, lembrando a libertação, lembrando a purificação e o compromisso que foi selado com o sangue daquelas vítimas de expiação. Porém o povo caminha, o povo esmorece, o povo se encontra diante do seu sofrimento e quando vê, quebram a aliança. Aliança quebrada, o Senhor que nos ama, sente compaixão, e aí mais uma vez quer renovar esta aliança conosco. Que é aí o que nós ouvimos na segunda leitura. A passagem da antiga aliança por vítimas de touros, de novilhos, de cabritos, agora ganha um novo sentido. Já não é preciso mais estas vítimas, mas o próprio Deus feito homem encarnou-se, assumiu a nossa condição para nos elevar à dignidade de filhos e filhas de Deus. E Ele entregou por obediência e amor a própria vida.
Então a vida imolada de Cristo na cruz é a nossa salvação, é a nossa esperança. É mais uma vez este Deus que por amor quer renovar conosco a aliança. Então a cada celebração que nós participamos, primeiramente nós ouvimos a palavra de Deus. Palavra que quer nos aproximar. Palavra que quer fazer com que nós acolhamos este Deus da vida e a sua proposta de vida para cada um de nós. Então agora é o Cristo, o Cordeiro de Deus. O sacrifício de Cristo, ele agora não é mais só simplesmente um ritual. Ele não é só um cumprimento que vai nos aspergir e lavar por fora. Mas o Cristo, uma vez entrado no santuário, este santuário é a nossa vida. Ele vai nos purificar, vai nos renovar por dentro. Por isso que o projeto da salvação, ele começa a partir dos nossos olhos e da nossa disposição para a conversão. Então um coração convertido, um coração que já entrou num processo de esvaziamento do pecado, da vida amarga, da vida obscura, acolhe este Deus. É renovado por este sacrifício. Aquele mesmo Cristo que, percebendo o pavor no coração dos seus discípulos, entra e se coloca no meio deles e diz: desejo a paz. Que a paz esteja convosco. E as palavras de Cristo devem entrar no nosso coração e nos transformar. Então, por isso que comunhão não pode ser simplesmente um rito pessoal, uma devoção pessoal. Comunhão é compromisso. Por isso que nós não podemos fazer com que este compromisso seja vazio. Infelizmente, no meio de nós existem pessoas que ainda não compreenderam o que é comungar. E quando procuram para a comunhão, é simplesmente porque dizem que não podem ficar sem. Realmente nós não podemos ficar sem a presença do Senhor na nossa vida. Mas não pode ser só isso. Aquele que comunga deixa o Senhor entrar no seu santuário. E quando o Senhor entra, Ele nos transforma. Ele tem que nos transformar. Aquele que recebe o Senhor deve ter os olhos do Senhor. Então os olhos não podem ficar só em ti. Mas sua cabeça deve erguer para perceber os irmãos que também necessitam da presença de Deus. E o que nos diz o Evangelho? Nos relata o momento pascal de Cristo em intimidade com os seus discípulos. Preparado o lugar. E neste lugar nós vamos comer a Páscoa. E aqui para nós foi preparado um lugar. E neste lugar nós vamos fazer memória e uma memória viva do Senhor. Do Senhor que nós ouvimos, que nos propusemos a amar, a seguir. Então agora estamos prontos para recebê-lo. E depois de receber o Senhor, o que nós vamos fazer? Anunciá-lo.
Porque a graça de Deus nós não podemos prender para nós. Mas aquele que recebe a graça deve anunciar também a graça com a própria vida. E aí o que nós queremos dizer com esta festa, com os adornos que nós preparamos com tanto esmero, isso deve apontar também para o nosso coração. Um coração adornado com alegria, está pronto para receber o Senhor. Um coração disposto, prepara um belo caminho para receber o Senhor, para que este Jesus passe e te transforme. Então, por isso dos tapetes, que quer nos lembrar o caminho daquele que nós tanto esperamos com alegria, e que vai passar pela nossa vida e que a sua passagem nos transforme, não caia no esquecimento. Porque desde a antiga aliança o Senhor nunca nos esqueceu. A todo momento lembrou sempre e esteve conosco. E mais uma vez, quando nós celebramos o corpo e o sangue do seu Filho amado, é o Senhor nos chamando de filhos. É o Senhor abrindo mais uma vez as portas do paraíso para acolher a cada um de nós. Então que esta solenidade nos lembre o amor de Deus que jamais pode ser esquecido e confundido. E que a cada Eucaristia que nós celebrarmos, que o nosso coração esteja enfeitado, que a nossa vida seja estrada que vai acolher este Cristo, para que ao recebê-lo, depois quando sairmos por onde passarmos, os nossos irmãos e irmãs que de nós se aproximarem, sintam a presença viva deste Deus de amor, deste Deus que nós amamos, que sabemos quem Ele é. E quando nós o descobrimos, nós também vamos descobrir a nós também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.